Boa noite a todos, aqui é Rafael Ortiz e hoje eu estou aqui com os meus amigos, o Bernardo Terra e o Sandro, nosso presidente, Sandro Reginaldo. Vamos dar então continuidade a esse primeiro fórum dos residentes da SBOT, já no seu segundo dia, e ele é organizado pela Comissão do Jovem Ortopedista e que conta com o patrocínio do Laboratório Cristália. Meus amigos, eu queria iniciar falando algumas palavrinhas para vocês. Esse fórum dos residentes, ele é uma daquelas construções coletivas que só acontecem por mérito e com muita paciência, né, para que as condições amadureçam e os frutos possam ser colhidos. Esse fórum dos residentes, ele é a concretização de um sonho. Esse sonho começou em 2013, quando o Falopa, na sua gestão como presidente da SBOT, ele me convidou para organizar o primeiro fórum do jovem ortopedista no Congresso da SBOT em Curitiba. Quando foi fundada, a Comissão do Jovem Ortopedista era composta pelo Mário Ferretti, pelo Maurício Kifuri, pelo Caio Zamboni e por mim. O objetivo da comissão era aproximar a SBOT dos associados mais jovens. Desde lá, naquele momento, no documento que elaboramos sobre aquele evento em 2013, ficou meio claro que a atenção ao jovem associado era importante, mas o relacionamento da SBOT, ela precisava começar com um médico residente, ouvindo em suas questões, né, e oferecendo uma mão amiga para que ele pudesse ter alguma assistência para atravessar essa fase da vida. De 2013 para cá, foram alguns anos de interlúdio, a comissão ela começou muito forte, mas daí ela deu uma arrefecida, deu uma esfriada, até que ela foi revigorada, a Comissão do Jovem Ortopedista foi revigorada na gestão da Patrícia Fux. E, aliás, a Patrícia ela merece um crédito enorme, né, pois foi na gestão dela que a SBOT definiu, até no seu planejamento estratégico, que a atenção aos jovens se constituiria num dos pilares da atuação da SBOT. A Comissão do Jovem Ortopedista continuou crescendo, né, amadurecendo na gestão do Moisés, e muitas outras ações continuaram acontecendo, e agora, em 2020, nós tivemos uma conjunção de fatores que tornaram possível o atual Fórum dos Residentes. Inicialmente, nós temos o Sandro Reginaldo, né, que é um presidente muito ativo, com um conhecimento muito profundo e penetrante da sociedade, da SBOT. Ele é um sujeito capaz de delegar responsabilidades, ele permite com que cada um dos seus diretores possa brilhar e fazer o seu máximo. O Sandro soube superar todas as dificuldades e encontrar as oportunidades para realizar esse evento. Nós temos um outro fator fundamental para que isso acontecesse, é uma comissão do jovem ortopedista constituída por uma dúzia de associados que representam o que a SBOT tem de melhor. Mas eu queria, desses associados, destacar dois, na verdade, que são o Leandro Einesman e o Pedro Gílio, que se entusiasmaram com a ideia do Fórum dos Residentes desde o primeiro momento e ajudaram a fazer a excelente programação que estamos vendo. E temos também o nosso outro fator fundamental, o tripé de apoio para estruturar esse evento, é o nosso atual presidente, o Gleidson, que confiou no nosso projeto, deu-nos carta branca, conquistou, então, a honra de lançar, né, na sua gestão, esse primeiro Fórum dos Residentes. Esse fórum que já é um sucesso, pessoal. Ontem nós tivemos 594 participações, né? Quase 600 pessoas acompanharam atividades muito empolgantes de ontem e esperamos que vocês aí sigam aproveitando esse evento. Então, sem mais delongas, eu não vou me abreviar aqui, vamos abrir nossa programação dessa noite, está intensa, são 4 palestras, o esquema interativo, elas são muito interessantes. Vocês têm aí do seu lado direito, aqui embaixo, um lugar onde vocês podem mandar perguntas, então digitem as suas perguntas no chat durante a palestra, que no final eu e o Bernardo nós vamos aqui direcionar para os nossos palestrantes. Bernardo, faça as honras da casa. Muito obrigado, Rafael, pelas palavras. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente inicia hoje o segundo dia do Fórum, do Jovem Ortopedista. Vamos ter 4 aulas, né, começando agora com a aula sobre planejamento financeiro no início da carreira,
com a Patrícia da Silva Pereira Braga, que é estrategista e chefe da Mungeral Aegon Investimentos. Lembrando, como o Rafael falou, é importante que nós temos uma coluna à direita, onde todos vocês podem e devem fazer perguntas para a gente interagir melhor. Tá joia? Então, a gente vai começar agora com a senhora Patrícia da Silva, com a palestra Planejamento Financeiro no Início da Carreira. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Agradeço novamente o convite de estar aqui falando para vocês. Confesso que quando o convite chegou, nós da MAG Investimentos, agora a gente reduziu um pouquinho o nome para ficar mais fácil, mas Grupo Mungeral Aegon, nós fazemos a gestão do fundo da Sbotprev, e aí quando veio o convite, eu confesso que eu imaginei que fosse algum tema um pouco mais espinhoso sobre crise, né? Como é que está esse ambiente de investimento em época de pandemia, que todo mundo, em maior ou menor grau, está acompanhando, vocês como médicos, mas também com certeza estão vendo aí os impactos no mercado. E aí o tema é um pouco mais leve, não que a gente se furte de comentar caso tenha alguma pergunta nesse sentido, como é que está sendo feita a gestão, mas o tema é um pouco mais leve e tão importante quanto, né, porque o início da carreira, o início do planejamento financeiro é de suma importância para qualquer um, e aí também é óbvio para vocês, médicos. Então, eu vou passando a minha apresentação. Esse foi o pedido, né? O planejamento financeiro no início da carreira. Eu trouxe aqui primeiro um gráfico de ciclo de vida financeira, e aí ele nem tem muita novidade, mas ali, elencando nas idades, né, a gente vê que o ideal é a gente construir uma curva de acumulação de recursos ali, que ela vá subindo pelo menos ali por volta dos 50 e alguma coisa anos, exatamente porque esse período de acumulação feito nesse início da vida, ele vai precisar que esse montante ele vai ser usado na época pós 50, 60 anos para a maioria das pessoas. Eu peguei esse gráfico na B3, né, que é a nossa bolsa aqui no Brasil, e confesso que, assim, com a expectativa de vida cada vez maior, na verdade, talvez a gente tenha que acumular por um pouco mais de tempo, exatamente porque a época do gasto vai ser maior. Então, fazendo até um paralelo com previdência, né? Como é que acontece a vida financeira de uma pessoa, né? Na juventude ali que são definidos os objetivos, é a época de se acumular, e aí acumular, a gente está contando nessa acumulação não somente os rendimentos diretos vindo da renda do trabalho principal, de uma renda secundária, como se fosse um aluguel, mas também de renda de investimentos, e para ali próximo da época de aposentadoria, e ali até a gente botou 65 anos, mas a gente sabe que com reformas de previdência, aumento de expectativa de vida, melhora de condição de vida, as pessoas trabalhando mais também por vontade, esse período ali chamado de aproveitar, ele vai ser um pouco mais alongado. Passando para o slide seguinte, né, é bem básico, nem preciso ficar me estendendo, mas o que é um planejamento financeiro? Né? É sempre estabelecer objetivos e prioridades. Então, toda vez que você está adiando, postergando uma decisão de consumo em prol de investimento, você, na verdade, está dando um peso menor ao consumo imediato, né, no benefício de ter aí uma reserva que lá no futuro vai te trazer esse consumo. Então, na verdade, você está, como a gente economista costuma dizer, você está adiando o consumo, você não está desistindo do consumo. Um planejamento financeiro sempre passa por eliminação de desperdício, né? As tentações são bastante grandes, se a gente comparar lá atrás, em que as pessoas entravam no mercado de trabalho e elas faziam com muito mais facilidade uma poupança de acumulação, às vezes sem informação sobre investimento, e aí no final da vida consumiam com muito mais facilidade do que hoje e até acumulavam bens, imóveis, e a gente pergunta qual é a diferença, né? E aí há pouco tempo eu vi uma explicação que na minha cabeça fez todo sentido, que foi exatamente nesse sentido de que hoje a gente tem muito mais apelo de consumo do que as gerações passadas. Então, as pessoas elas não tinham o hábito de sair para restaurantes, né, para sair para festas, de trocar de carro, não tinha esses objetivos de viagem que cada vez mais os jovens têm de conhecer o mundo. Então, assim, a gama de gastos era muito mais
limitado. O universo que as pessoas conseguiam enxergar na frente delas também era muito mais limitado. Então, não tinha um apelo tão grande e o ato de consumir ele era muito mais facilitado do que a gente vê hoje em dia. Então, eliminar desperdício vai nessa linha, né, de imaginar exatamente o que é prioritário, considerar a expectativa de vida. Muita gente age como se não houvesse amanhã, literalmente, inclusive em relação aos gastos financeiros. O amanhã existe pela expectativa de vida, o amanhã está ficando cada vez mais longínquo, né? No sentido de amenizar ou eliminar estresse futuro pela falta de dinheiro. O nosso grupo Mongeral Ego é um grupo que também existe uma seguradora por trás, e aí um dos riscos que a gente encontra é risco de sobrevida, risco de sobrevivência, né? Normalmente a gente fala, quando a gente fala de risco, a gente está pensando sempre em alguma coisa de negativo acontecendo, mas o risco de sobrevivência é um risco bastante real, ou seja, estou imaginando que eu vou viver depois de uma aposentadoria 10 anos, e aí eu vivo 20, eu só tenho reserva para 10 anos, e aí eu faço como? Então, é algo positivo, mas tem que ser pesado quando a gente fala de planejamento financeiro, e aí sim para viver com conforto e com tranquilidade. Aqui, eu só quero, acho que vale só deixar assim, a pulguinha, né? Porque a ideia do brasileiro de aposentadoria é aquela coisa na praia, pernas para o ar, né? Vivendo maravilhosamente bem. Só que a gente está num mundo muito diferente do que a gente tinha lá atrás. Então, assim, as pessoas vão ter que trabalhar mais, elas vão viver mais, e elas têm que adaptar esse sonho de vida de pé na areia e água de coco de um lado para uma coisa um pouco mais palpável, exatamente porque ela vai viver mais. Ou seja, se ela vai viver mais, ela vai precisar de mais recursos para essa sobrevida. Então, talvez esse aproveitar na época de aposentadoria, ela tenha que ser um pouco mais realista e um pouco menos cenário de sonho, ou seja, uma coisa mais ali, uma vida confortável, mas que não tenha ali disponibilidade financeira para viver viajando, para fazer tudo aquilo. É claro que sempre depende do quanto você poupar e quanto você tiver no final do seu período de aposentadoria. Um outro conceito de investimento, e aí eu falei isso também no início, né, é adiar o consumo. Então, muita gente, né, fala, eu não vou investir porque eu tenho pouco, estou no começo da minha vida financeira, são só, sei lá, R$ 100, ou então eu não vou investir porque eu quero consumir agora, eu não sei o dia de amanhã. Então, assim, sempre parece uma ideia meio punitiva separar um pedaço do seu orçamento para investir. Então, pensa só que você está postergando essa decisão de consumo. Ninguém está investindo para manter em determinado fundo, determinada reserva e ficar de eterno e nunca ter acesso a esse bem. Pode até ser a sua vontade de deixar para um cônjuge, para um filho, mas a ideia é sempre que você lá na frente possa consumir com mais responsabilidade, principalmente quando você não tiver mais a força de trabalho te ajudando ali e tendo uma renda mais contínua, mais permanente, né? Então, investir é valorizar o dinheiro, né? É fazer o dinheiro trabalhar para você, a gente ouve bastante esse conceito. Para manter o poder de compra, então, pensando no caso da aposentadoria, que você está recebendo uma aposentadoria menor do que o seu rendimento mensal, por exemplo, como médico, eu como economista, eu mantenho o meu poder de compra aliando a minha renda de aposentadoria com uma renda de investimento. Um planejamento para o futuro também, aí no caso, a própria aposentadoria, ou pensar no cônjuge ou filhos. Esse outro gráfico, ele mostra exatamente essa ideia de que, ao longo do ciclo da vida, a gente vai trocando renda, e a renda do investimento, se bem feito, né, ela é substituída como renda principal no lugar da renda do trabalho. Então, a renda da linha verde é a renda do salário da pessoa, né? Vocês veem que ali no início da vida até 40, 45, segundo esse gráfico, que eu também peguei na nossa bolsa, na B3, ela é ali a principal renda da pessoa, né? A renda de outras fontes, que aí no caso seria investimento, ela ainda fica bem aquém, mas à medida que as pessoas vão ou diminuindo o cargo horário ou parando de trabalhar, a renda do trabalho cai e a renda das outras fontes, ela sobe. Imagina, você começou acumulando e ali a cada mês você vai fazendo aportes simultâneos e ao invés de simplesmente sacar, você vai aumentando o seu
seu poder multiplicador, né? Você está botando mais dinheiro e continuando com aquele dinheiro que estão tendo rendimento. Então, a linha branca, que é um somatório dessas duas fontes, ela é a única que ela só tem um movimento crescente, né? Ela vai cada vez mais para cima porque ela vai ser somada à renda do trabalho com a renda de outras fontes. Então, antes da gente começar a falar um pouco mais de investimento, quais são as características principais do investimento? O investimento ele precisa ser líquido, de acordo com a sua necessidade. E aí, o que é liquidez? É ter a facilidade de converter aquele ativo em dinheiro. Aí aqui, eu vou fazer até um link com a vida de vocês, médicos, né? Às vezes, enfim, pode ocorrer algum acidente, algum percalço que faça com que vocês fiquem algum tempo sem trabalhar. E aí imagina se todo o recurso que você conseguiu poupar do seu trabalho está investido em imóvel, que é um bem que a gente chama que é super ilíquido. E por que ele é ilíquido? Né? Porque se você precisa do dinheiro, você não consegue rapidamente transformar aquele imóvel, que pode valer milhões, mas você não consegue transformar ele rapidamente em dinheiro, né? Em cash, em capital. Diferente, por exemplo, de bolsa, que se você precisar do dinheiro, você não pode ir lá e falar assim, olha, o meu ativo eu comprei, sei lá, por 100, eu consigo vender a 50, mas eu preciso do dinheiro, então eu vou fazer a transação e vou aceitar me desfazer dessa ação pela metade do que eu paguei. Mas você consegue. Ele é líquido, ele tem liquidez. O imóvel não tem liquidez. Então, o ideal é sempre você pensar que uma parcela do seu patrimônio ela tem que estar em ativos líquidos, porque ninguém sabe, né, a necessidade de ter um dinheiro em mãos, assim, algum evento que possa acontecer na vida de qualquer um. Então, na hora de pensar no portfólio de investimento, uma parte dela tem que estar líquida. Segurança, que é o risco percebido pelo investidor. E aí, segurança, ela está sempre muito linkada com o contrário dela, né, que é risco. Então, normalmente, o investidor aceita um ativo menos seguro e troca de mais risco. De novo, o link é bolsa, né? É um ativo muito arriscado. A gente viu com essa crise recente que foi disparado o ativo que mais se desvalorizou, a bolsa já caiu mais de 30% nesse ano. Só que os riscos também são muito mais altos, principalmente se a gente pensar que a gente está com uma taxa de juros básica da economia Selic agora em 3%. Então, é sempre um trade-off, né? É sempre uma escolha, risco e retorno. Rentabilidade é exatamente o que você vai ganhar, o que você vai levar por adiar a sua decisão de consumo. Então, ao invés de consumir esse bem, eu vou investir em troca de uma rentabilidade X, e depois de um tempo vai me dar uma decisão de consumo, ou até uma oportunidade de consumo maior do que no presente. E o prazo? O prazo é importante também porque existem ativos que eles são ilíquidos por um período e se tornam líquidos depois de outro período, né? Então, por exemplo, fundos fechados. Existem fundos de investimento que são fechados. Você entra e não consegue sair até um determinado tempo. Então, se você precisar de dinheiro antes daquele prazo, você não consegue sair. Depois do prazo, você consegue sair. Agora, ativos que não existem prazo para ser resgatado. Bolsa, de novo, né? A bolsa é um ativo totalmente líquido, tem a segurança da bolsa de valores, mas tem a insegurança do mercado, né, do setor em que ela está operando, de uma crise sistêmica como a gente está passando, mas o prazo você sai no momento que você quiser, dependendo de quanto você aceita levar por isso. Outros conceitos que são importantes, e acho que fecha assim para a gente deixar na cabeça das pessoas, é a taxa de juros. Eu já até anunciei, dei um spoiler no slide anterior, mas assim, a taxa de juros está cada vez mais baixa, né? E a expectativa é que ela fique cada vez mais baixa. Então, na semana passada, o Copom caiu a taxa em 0,75% para 3%, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A gente espera que caia pelo menos em mais 50 pontos no mês de junho. Então, estou falando aí de uma taxa de juros de 2,5%. Se a gente lembrar que ali na época do impeachment da presidente Dilma, por exemplo, a taxa estava em 14,25%, eu estou falando que já a gente estava uma taxa de juros de 2 dígitos, a gente está agora uma taxa de juros de país internacional de 2,5%.
A expectativa que a gente tem, olhando o mercado, é que a gente precise subir a taxa, sim, em algum momento lá na frente, no ano que vem, mas dificilmente ela volta ao patamar de 2 dígitos. Ou seja, aquela sensação de que você podia ser conservador, né, ficar na renda fixa e ter rendimento de 2 dígitos, ela definitivamente ficou para trás. O período de acumulação é bastante importante, né? A gente vai viver mais, a aposentadoria vai ser mais tardia. Então, a reforma da Previdência é um importante argumento para que as pessoas trabalhem mais. E a contribuição, que ela costuma ser inversamente proporcional ao apetite a risco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? A pessoa tem ali uma contribuição pequena para fazer todo mês e escolhe, por exemplo, ser conservador. Está na taxa de juros de 2,5%. Sem dúvida, no final do período de acumulação, o total acumulado vai ser mais baixo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que se a sua capacidade de fazer contribuições é pequena, para você aumentar esse total acumulado, você tem que correr mais risco, você tem que aceitar correr um pouco mais de risco para que esse total acumulado cresça. Isso para dizer, como já está ali embaixo, que esse ambiente nos favorece a diversificação e a tomada de risco. O próximo slide, acho que deixa isso bem claro. Eu botei aí a taxa de juros, a taxa básica da economia, a taxa Selic, como quiserem chamar, desde o início do sistema de metas de inflação, que é em março de 99, até a reunião do Copom de semana passada. Então, o que eu estou querendo dizer é que em março de 99, a gente tinha um juros em 45% ao ano, e aí agora a gente está com juros de 2,5% ao ano. A gente costuma brincar que antes era muito fácil ser conservador. Por quê? Né? Porque você pega e fala assim, vamos pensar, por que eu vou correr risco bolsa, risco cambial, risco de investimento externo, se o meu ativo livre de risco, que é a taxa básica de juros da economia, me dá um rendimento de 2 dígitos. Então, até fazendo um paralelo mais recente, que é esse 14,25 na época do impeachment, porque é super recente, né? Foi 2016, por que eu vou correr risco e até ter que estudar a bolsa, né? Enfim, eu tenho 14,25 sem correr nenhum risco. Mas agora, com a queda da taxa de juros, é que a gente vai ver quem é conservador de verdade. Porque esse mundo definitivamente ficou para trás, como eu já disse. Mas e se o fiscal do país piorar, a expectativa de melhora piorar, a gente não pode ter mais lá na frente uma alta de juros? É até saudável a gente ter uma alta de juros mais lá na frente. Assim, o movimento recente de queda, ele foi feito principalmente por causa da deflação depois da pandemia. Né? Vocês estão acompanhando a pandemia de Covid, os preços estão caindo porque as pessoas não consomem, ninguém tem confiança de que as coisas vão melhorar, elas não consomem, os preços estão indo para a lama, né? Todo mundo está acompanhando, então assim, as pessoas consomem o básico que precisam para essa época, que é alimentação e remédio, todo o resto está caindo e a taxa de juros foi reduzida exatamente para estimular o consumo. Então, ou seja, num ambiente de normalidade, quando as coisas voltarem a funcionar normalmente, a pandemia ficar para trás, acabar a quarentena, a taxa de juros vai sim subir, mas ela não vai subir para 14, ela não vai subir para 45. A gente acha que ela não sobe nem para 5, 6. Então, a gente imagina um ambiente normal de 4% de taxa de juros, assim, o rendimento, o resto da carteira vai ter que fazer o seu trabalho para que você tenha um mínimo de rendimento. E aí, já chegando ao final, uma coisa bem importante de todo mundo conhecer logo no início da sua vida como investidor é o seu perfil de risco. Tá? Então, três perfis de risco, você já deve ter ouvido falar, né? Que é o conservador, o moderado e o agressivo. Quem é um conservador? É aquele participante, aquele investidor, que ele tem um menor tempo de contribuição. Então, ou seja, se eu estou mais ali próximo de me aposentar e começo a investir nessa época da vida, nada contra. Sempre é melhor começar do que não começar nunca. Mas é claro que o seu menor período de contribuição faz com que você fique mais avesso ao risco, né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem 1 ano de contribuição pela frente. Começou em janeiro agora de 2020. E aí botou tudo em bolsa. Porque só tem 1 ano, eu quero correr todos os riscos do mundo porque eu tenho 1 ano de como investidor. E aí o que acontece é que veio essa pandemia. Ela perdeu 30%. Então, por isso que o tempo sempre é relevante
quando a gente pensa em risco. Então, se você tem pouco tempo de contribuição, o ideal é ser mais conservador. Uma pessoa que é avessa a perdas financeiras, aqui é engraçado, porque assim, todo mundo é avessa a perda financeira. Eu também não gosto de perder dinheiro. Mas tem a pessoa que não entende uma volatilidade de mercado, que fica olhando a rentabilidade do fundo todo dia, que prefere ganhar pouco, mas está sempre ganhando, é uma pessoa de perfil conservador. E que não lida bem com a situação no mercado, preocupado com produção de capital. Aqui, antigamente, na época que o juros era 14, 40, 20, eu podia falar que fica tranquilo, fica conservador, devagar, nem devagar e sempre, né? Há 2 dígitos de taxa de juros, você está bem. Hoje em dia, eu só acho que vale uma reavaliada no perfil, dado o novo ritmo de taxa de juros. Então, assim, não estou estimulando ninguém a tomar mais risco do que o seu perfil aguenta. Mas, assim, se eu não quero tomar mais risco, então eu vou ter que diminuir o meu plano de aposentadoria, diminuir meu sonho de aposentadoria. Não vai ser aquela aposentadoria com a casa na praia. Talvez seja uma casa própria na cidade mesmo. Talvez trabalhando um pouquinho mais. É só isso. Essas avaliações precisam ser feitas. No próximo slide, é o perfil que a gente chama de agressivo, né? Então, assim, são vocês, residentes, jovens, começando a vida, tem um período de acumulação muito longo pela frente. Aqui também é importante lembrar que a pessoa também, se ela já tiver esse apetite a risco, é melhor ainda, né? Aceita tomar risco para que o capital aumente, entende a oscilação no mercado, por exemplo, vê essa pandemia de Covid, entende que a incerteza fez a bolsa cair mais de 30%, não foi uma piora das empresas, foi uma piora, uma incerteza em relação ao país, ou seja, quando tudo for normalizado, vão ter ótimas oportunidades. Para você é uma pessoa com um perfil agressivo, com certeza, e a recomendação aqui, nesse caso, só se está ajustado ao tempo de contribuição. Então, aquele exemplo que eu dei antes da pessoa que começa a tomar risco, e só tem 1 ano para tomar risco e vem uma pandemia. Mas, se você tem um período de contribuição correto, segue o jogo, acho que é exatamente isso. E, por fim, o que a gente chama de uma pessoa que tem perfil moderado, né, tem um prazo mediano, começou ali por volta de 30, 40 anos, ela gosta de diversificar, né, mas entende que o cenário de juros é passado aqui. É muito importante dizer que muita gente que era conservador quando a taxa de juros tinha 2 dígitos, virou moderado porque falou assim, eu sou conservadora, mas eu não quero o Selic de 3%, não quero o meu patrimônio todo rendendo 3% ao ano. Né? Eu preciso de mais se eu quiser me aposentar mantendo o meu padrão de vida, se eu quiser aposentadoria para minha esposa, enfim. E, por fim, também pessoas que entendem os relações do mercado, mas não querem estar tão correndo tanto risco. Então, é só certificar que o perfil está ajustado à meta de renda futura. Meu último slide, você tem que planejar a sua vida financeira de longo prazo, tendo em mente o seu perfil de risco sempre, o seu prazo de acumulação, mas também certificar que taxa de juros é coisa do passado. Então, a gente vê muito isso, às vezes, um cliente liga e fala, mas o retorno do meu fundo está baixo. E aí você, vamos ver, né? Aí você, o retorno do fundo está dando exatamente o que você contratou, está dando Selic. Então, imagina, 3% ao ano é 0, bem pouquinho por mês. Aí a pessoa, mas é isso que é ser conservador? Então, no cenário atual, sim, é isso que é ser conservador. Então, é só ter sempre em mente que o cenário mudou, faz essa reavaliação em relação ao seu perfil, pensa no seu prazo de acumulação e ajusta também esse plano de aposentadoria, o plano que você tem para a sua aposentadoria, e começa a investir que cada dia que você começou é menos um que você deixou, né? Então, dá sempre tempo. Acho que é isso. Estou com o meu cronômetro aqui, já estourei um pouquinho meu tempo. Mas está ótimo, Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela excelente apresentação. Tá? Eu tenho 2 perguntas para fazer. Tá? Você nos disse, né, da importância de se preocupar com a previdência privada, né? Considerando que nossos residentes aí de ortopedia têm uma idade entre 24 a 28 anos, qual porcentagem da renda você recomenda para investir em previdência privada? E uma outra pergunta
considerando essa taxa baixa aí de juros que nós estamos passando, aí 3% ao ano, e sabendo que muitos dos fundos de previdência privada, eles têm que investir uma grande parte nesses fundos mais conservadores de renda fixa, eu queria que você nos falasse qual a vantagem da pessoa pegar esse dinheiro e aplicar numa previdência privada, ao invés de colocar num fundo aí um pouco mais arrojado, um fundo multimercado, até mesmo um fundo de ações não tão arriscado, mas que trouxesse para ele aí, ao mesmo tempo, né, uma segurança e uma liquidez também. Qual que seria a vantagem dele estar direcionando esse dinheiro para a previdência privada? Tá, vamos lá. As duas perguntas, na verdade, elas até ficam bem encaixadas em uma só. Assim. Primeiro, só, assim, as pessoas têm na cabeça que a previdência, um fundo de previdência, ele é igualzinho ao fundo tradicional. Tá? Um fundo que, por exemplo, você mesmo falou, o fundo multimercado. A diferença de um fundo de previdência para um fundo normal é que um fundo de previdência ele também se preocupa com a vida do participante, do investidor, depois do período de acumulação. Então, assim, no período que está... O que é período de acumulação? No período que as pessoas estão fazendo o aporte e os ativos estão ali sendo valorizados, e aí aquele bolo está crescendo, né? Eles são iguaizinhos, os dois fundos. Com uma vantagem para o fundo de previdência, que são as vantagens tributárias. Tá? Assim, falando em tributo, é muito mais favorável, muito melhor, principalmente pensando no longo prazo, para o cliente. Ele paga menos se ele estiver no fundo de previdência. Aí, imagina, o cliente começou ali com seus 24 anos, que é o período, a idade média que você me falou, e aí ele quer se aposentar, vou chutar, tá com 64 anos, 40 anos de contribuição. Se ele está no fundo tradicional, no final dos 40 anos, ele vai pegar, ele vai resgatar e ele vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Ele vai dar ali a gestão daquele dinheiro. Nessa fase só é importante, porque imagina, a pessoa foi médica a vida inteira, né? Ela sabe muito bem ser médico, ela sabe muito bem o exercício da medicina. E aí, como é que vai ficar a gestão dessa grana da vida agora na mão dessa pessoa? Ele tem um risco de sobrevivência muito grande. Como é que vai ficar, como é que ele vai fazer para não só aquele dinheiro manter né, os gastos mensais dele, mas também se perpetuar até o final da vida dele. Então, a diferença do fundo de previdência é que no final desse período de acumulação, você não dá o dinheiro ao cliente. Ele até tem essa possibilidade, mas ele tem 3 possibilidades. Ele pode resgatar tudo e falar, olha, me dá aqui, eu vou botar em outro fundo, eu vou dar para outra pessoa fazer gestão, enfim. Ele pode escolher uma renda vitalícia, então ele pode virar para a seguradora e perguntar quanto eu tenho? Sei lá, tem X milhões. Legal, eu quero receber uma renda vitalícia, ou seja, eu quero receber uma renda até eu morrer. A seguradora vai fazer a conta da expectativa de vida dele e vai transformar esse montante que ele tem em valores mensais que ele vai receber até morrer. Então, assim, ou seja, risco de sobrevida é 0. Ele pode viver mais do que ele tem, que o risco fica para a seguradora. E a outra forma que ele pode escolher também ele pode escolher e falar assim, legal, eu tenho quantos? X milhões? Eu quero receber uma renda por 10 anos. Ah, mas por quê? Porque eu acho que eu vivo 10 anos. Legal. A seguradora vai pegar aquele valor e transformar em renda de 10 anos. Aí o risco de sobrevida continua. Se ele viver mais do que os 10 anos, ele está por sua própria conta e risco. Se ele viver menos, a maioria das vezes é reversível a uma pessoa que ele deixou lá destinado. Então, ele achou que viver 10, viveu 5, os outros 5 restantes são destinados a uma pessoa que ele designa. Então, só importante dizer que a diferença dos dois é que a fundo de previdência ele também pensa na parte da aposentadoria, ele continua cuidando do seu dinheiro pós período de acumulação, enquanto o fundo tradicional só pensa até a acumulação. Aí a pergunta sobre a taxa de juros baixa e tal. Então, isso é legal falar porque o perfil do poupador brasileiro, da pessoa que está no fundo de previdência, ele é conservador. Então, historicamente, com taxas de juros altas como a gente viu, eu posso falar assim que mais de 80%, fácil, 90% dos poupadores de previdência, eles eram conservadores. Então, por isso está acumulado nessa categoria, né, na renda fixa. Agora, com esse perfil de mudança de taxa Selic, os fundos de previdência, eles têm fundos tão arrojados como os fundos tradicionais. Então, por exemplo, a gente mesmo na casa tem um fundo multimercado. Existem as categorias tradicionais de previdência, renda fixa,
balanceado, que é um pouquinho de bolsa, mas existe uma categoria de multimercado também. E o grande barato dessa categoria é que o gestor ele tem liberdade e flexibilidade para fazer essa gestão da maneira que ele entendeu o cenário. Então, por exemplo, no cenário agora de Covid, o gestor pode chegar e falar, olha, eu acho que é um cenário que eu prefiro ficar fora de bolsa e ficar mais conservador. Então, o gestor vai botar a carteira um pouco mais conservadora, mas, por exemplo, vai botar um pouquinho de dólar, porque vocês têm visto a taxa de câmbio só sobe, né? Daqui a pouco está batendo R$6 aí fácil, e exatamente para certeza com o Brasil. Quando a crise passar, o gestor vai virar e falar, olha, agora é a hora de eu voltar para a bolsa. Então, ou seja, você como cliente de um fundo multimercado não tem que ficar olhando o dia a dia de mercado. E assim, você nem ganha literalmente para isso. Né? Você é médico, você é advogado, você tem a sua profissão. O gestor, ele é pago para ficar olhando os movimentos de mercado, entendendo o cenário 24 horas por dia, que é exatamente assim, e traduzindo isso em decisão de investimento. Então, assim, mesmo o fundo de renda fixa, existem fundos que são tão arrojados quanto fundos tradicionais. As pessoas é que não conhecem tanto. Então, eu concordo plenamente, não faz o menor sentido você, como residente de 24 anos, ter grande parte do seu dinheiro investido em 3% ao ano. Não faz o menor sentido. Perfeito. Patrícia, tem duas perguntas aqui, né, Bernardo? Acho que eu já queria talvez uma resposta bem breve, nós estamos começando a bater o nosso tempo. Uma do Ricardo Esperidião, qual que é a sua percepção sobre os investimentos imobiliários nesse momento, as diferentes modalidades de investimento imobiliário? E a Thalita de Oliveira, ela pergunta, você podia explicar brevemente um pouco melhor a interferência das taxas de juros nos fundos de renda fixa? Vamos lá. Imobiliário é sempre uma possibilidade de diversificação. Lembrar que a gente falou de diversificação, né? Esses movimentos todos, assim, de busca por rentabilidade, diversificação, eles são muito recentes. Vocês viram o histórico da taxa de juros. Ninguém se preocupava com isso porque a taxa de juros era alta. Então, é importante para você fazer um portfólio diversificado, com certeza. Existem, inclusive, fundos imobiliários, porque aí você sai um pouco desse ambiente ilíquido do imóvel. Porque você pode pegar e ter uma só carteira de investimento, um imóvel de verdade. Você tem, por exemplo, bolsa, fundo e tem um imóvel de verdade. Mas o imóvel é ilíquido. Então, você pode comprar um fundo imobiliário, que é uma forma de você ter imóvel, se valorizar como imóvel, se desvalorizar como imóvel, mas ter liquidez porque ele é negociado em bolsa. A questão é que, por exemplo, nessa época agora de crise, os fundos imobiliários em geral eles caíram mais do que a bolsa. Por quê? Porque imóvel é um investimento de longo prazo. Uma coisa que você faz quando você tem garantia e certeza do cenário. Tudo isso foi bagunçado com a crise. Então, imagina vocês mesmos, alguém aqui compraria um imóvel agora? Só se fosse uma pechincha, né? Está muito barato, já tinha esse capital acumulado. Então, assim, é importante como diversificação de capital, sim. No momento, está sofrendo, como todos os outros ativos, arriscados ou ativos que levam em conta a incerteza com o cenário. Mas acho que compõe muito bem um portfólio diversificado. A outra pergunta de relação entre um fundo de renda fixa e taxa Selic é que os fundos de renda fixa eles são compostos basicamente por taxa de juros, por taxa básica da economia. Os fundos de renda fixa eles têm dentro dele títulos públicos, na maioria das vezes, ou seja, o governo para se financiar lança títulos, e esses são chamados títulos públicos. Esses títulos públicos pagam essencialmente Selic, taxa de juros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando a Selic estava 14,25, você podia comprar no Tesouro Direto um título público, ou então comprar um fundo que tinha título público, ele ali, tirando os custos do fundo, te dava 14,25 por ano, sem você correr o menor risco, porque o risco do governo, o risco de um título público, a gente chama no mercado de risco soberano, ou seja, não tem risco de quebrar, né, como uma empresa, não tem essa volatilidade da bolsa. Só que agora, com a taxa de juros caindo, esses títulos também começam a render menos. Então, antes eles rendiam 14%, 25% ao ano, agora eles rendem 3% ao ano. Mês que vem, quando a Selic cair de novo, eles vão render 2,5% ao ano. Então, você não fez alteração nenhuma na sua carteira. O título que você comprou é o mesmo lá de trás. Só que ele antes dava 14% ao ano, agora ele dá 3%, ele vai dar 2,5%. Então, por isso que à medida que a Selic caia, a taxa de juros da economia caia, o rendimento que você tem desse título na carteira, ele cai também. E aí o poder multiplicador dos juros, né, no seu capital, ele automaticamente diminui. Perfeito.
Patrícia, muito obrigado pela aula, mais uma vez.